Gente, ótimo dia, graça e paz para você que está aqui chegando nesse vídeo agora para a gente estudar mais um capítulo da Palavra de Deus de Provérbios. Gente, eu quero convidar vocês para ler também esse livro aqui que eu estou achando sensacional. São 12 princípios para uma vida extraordinária, do Paulo Vieira. Quero estudar ele aqui com vocês, mas eu vou colocar enquete aqui no grupo. E também no YouTube, se você quiser participar, é só você curtir, comentar no vídeo, que a gente adiciona você no grupo de WhatsApp, onde a gente estuda mais detalhes sobre os livros de negócios voltados com a visão bíblica, tá bom? Vamos para o capítulo 16 de Provérbios, então. Então vamos lá, tá aqui, Provérbios. Estamos aqui, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele busca, é como se fosse um filtro, onde Ele consegue ler as intenções do coração, né? Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, se você pegar o seu desejo, o seu pensamento, o seu projeto e você confiar, entregar ele ao Senhor, está dizendo aqui que os seus pensamentos serão concretizados. Então, quando você confia no Senhor, aquilo que você pensa vai acontecer. Eu estou nesta fé desse versículo aqui, porque eu creio que esse ano de 2024, ele já está sendo um ano totalmente recheado de bênçãos da minha vida. Ele está sendo um ano, assim, de a glória da segunda casa, tá? Então, realmente, assim, está sendo um momento que a gente está muito confiante com tudo que vai acontecer, né? É como diz no Salmo 112, ao justo nasce luz nas trevas. No pior momento da nossa vida, nasce a luz que vai trazer tudo aquilo que a gente precisa. E como Deus nunca faz do jeito que a gente pensa, Ele faz infinitamente mais do que a gente possa pedir ou pensar. Eu estou extremamente entusiasmada porque eu estou vendo esse cumprimento na minha vida. Então vamos lá. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia mau. Ou seja, quando Deus criou o mundo, antes, Ele criou o perverso, Ele criou o mal, Ele criou Satanás. Mas é bom que as pessoas vejam aquilo que é ruim, para que elas possam valorizar aquilo que é bom. Eu acredito que Deus pensou dessa maneira, né? Eu, na minha pouca sabedoria, eu acredito que Deus, Ele queria provar ao homem que Ele era bom. Ele queria mostrar, então Ele precisava do mal, para que as pessoas vissem aquilo que é o bom, né? Às vezes a gente precisa deixar ir, a gente precisa deixar os nossos filhos provarem aquilo que não é tão bom, para que depois ele dê valor para você, como pai, como mãe. Você precisa deixar muitas vezes o seu filho ir trabalhar num outro emprego, por exemplo. Ele pode ir trabalhar numa empresa, em algum lugar privado, onde ele seja empregado, para que depois ele valorize trabalhar dentro da sua empresa, né? Claro que é uma analogia entre o bem e o mal de Deus e do diabo, assim, bem levando para o mundo dos negócios, mas bem simples, tá, gente? Não leve, assim, ao pé da letra. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor, mas não ficará impune mesmo de mãos postas. Ou seja, o orgulho, gente, ele realmente, ele nos afasta de Deus. O orgulho, ele faz com que a gente esteja longe dos caminhos de Deus. E lá na frente ele vai falar mais, no 18, sobre o orgulho. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Ou seja, eu já falei aqui nos vídeos anteriores que a iniquidade é diferente de pecado, né? Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Iniquidade é aquele pecado que você faz, mesmo sabendo que é pecado. Então, quando as pessoas falam assim, não existe pecadinho, pecadão, isso é mentira. Existe sim. Existe o pecado e existe a iniquidade. O pecado não te separa de Deus, o que te separa é a iniquidade, que é você pecar sabendo que tem pecado. Mas ele também não é imperdoável, né? Tá dizendo aqui, ó, pela misericórdia de Deus, até as iniquidades podem ser perdoadas e a gente pode ser purificado. Pelo temor do Senhor, os homens
os homens se apartam do mal. Então, quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Isso é fantástico. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito, né? É melhor o pouco vivendo na justiça mesmo. Eu já fui prova disso. Eu já vivi o alto, né, rendimento, viver ganhando muito dinheiro, mas minha vida era um inferno, meu casamento era destruído. E já vivi também a queda, né, onde a gente perdeu parte de tudo que a gente tinha e vivemos muito melhor aqui do que quando estávamos aqui. Então, tudo isso foi um aprendizado muito grande para nós, né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Porque o Senhor, ele vai trabalhando ali como se fosse um xadrez. E aí, às vezes, vem uma má notícia, ela não vem como você planejou, mas você já fecha o seu coração ali e já fala: Senhor, fechou, mas eu creio na tua provisão, eu creio que o Senhor está no controle disso daqui e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, o Senhor vai fazer de acordo com o seu querer. E acaba que Deus move o tabuleiro do xadrez de um jeito que acaba acontecendo algo que te favoreça muito mais. Nos lábios do rei está a sentença divina, e a sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. Então a gente não precisa se preocupar com a injustiça, a gente nem precisa se defender da injustiça, tá? Quando a pessoa vem agindo injustamente contra nós, a gente só tem que levar essa causa diante do Senhor, porque os pesos da justiça estão nas mãos dele. Ele é que vai fazer essa balança. E até a vingança, né? A palavra de Deus fala que a vingança pertence ao Senhor. Pegue os seus fardos e coloque no Senhor Jesus, porque o fardo dele é leve, o fardo dele é suave. Então imagina, se alguém cometeu uma injustiça grande contra você, não revide, simplesmente leve ao Senhor e ore por aquela pessoa que cometeu essa injustiça, né? Que não é fácil, tá? Orar pelos inimigos, nossa, só Deus para nos dar força para orar pelos inimigos. Mas quando a gente entende os códigos da palavra de Deus, a gente entende que se a gente ora pelos nossos inimigos, é como se a gente estivesse colocando ali moedinhas na nossa conta, né? E isso pesa na balança do Senhor. No 12 ele fala: é a abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Quando ele fala aqui dos reis, ele fala sobre as lideranças. Então, toda vez que uma liderança, um líder, um político, um presidente, alguém na posição de liderança comete a perversidade, ele tem um problema sério com Deus, porque o trono é estabelecido na justiça. E a quem muito é dado, muito é cobrado. A palavra de Deus fala que ninguém se assenta numa posição de liderança se não for da vontade de Deus. Deus permite que ele chegue lá. Deus permite, tem algum propósito daquela pessoa estar lá, naquele lugar, para um quebrantamento, né? Eu fiquei muito mexida na eleição, né? Porque a gente orou, jejuou, né? Clamou a Deus por justiça, e aí de repente sobe um homem injusto. Mas eu vejo que isso, hoje eu vejo, né, todas as postagens, todas as pessoas colocando quantas pessoas estão sofrendo, mas muitas pessoas precisam sofrer um pouco para poder conhecer a verdade, para que os seus olhos sejam abertos, para que as escamas dos seus olhos caiam. Ele precisa sofrer um pouco para que aquilo venha ser desnudado. Mais na frente aqui no versículo 18, eu vou lá na frente, depois eu vou voltar, ele fala assim: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Você sabe por que muitas e muitas pessoas, mesmo sabendo que a política é suja, que eles roubam, que eles cometem todo tipo de atrocidades, muitas pessoas não admitiram que estavam erradas por conta de orgulho. A pessoa não quer admitir que estava errada, porque somente o humilde de coração admite seus erros. O orgulhoso não admite, ele prefere morrer do que ter que admitir que o outro estava errado e que ele estava errado e que o outro estava certo, né? Então, voltando lá, no 13 agora, né? Bom, justo no versículo 13, vamos lá. Lábios justos
são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. Tanto os reis quanto o Senhor, que é o Rei dos Reis, né? Ele se alegra quando eles falam corretamente. O Senhor Deus se alegra. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará, né? Então, quando a gente tem alguém na posição de liderança tão irado, tão raivoso, tão vingativo, a ira dele é um problema muito sério, né? Ela vem como mensageiro de morte. Quantas e quantas pessoas estão com essa sensação de morte, tendo seus benefícios cortados, sem água e todas as outras situações que estão acontecendo decorrente disso, né? Várias empresas fechando. Eu não estou aqui fazendo uma militância política, eu estou falando da realidade que está acontecendo, tá? E o quanto que isso está na nossa situação. De repente, você tem um outro posicionamento político, você tem todo o direito de colocar seu posicionamento. Eu estou colocando o meu. Inclusive, esses vídeos aqui são sobre a minha opinião, né? E a minha opinião, ela não é unânime e ela não é a voz da verdade. É apenas a minha opinião. E a minha opinião, ela pode agradar você ou não. E aí você tem a opção de ouvir ou não, ou sair, ou deixar de assistir, que é comum, tá? A gente sabe que isso é normal, as pessoas fazerem isso nos grupos, saírem, deixarem de assistir, porque deixa de fazer sentido para ela, né? E aí vamos lá no versículo 19. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos, porque para o orgulhoso nada tá bom, né? Tudo que você for dividir com o orgulhoso, ele vai achar que o dele tem que ser melhor do que o seu, e ele não vai aceitar a divisão. Então, melhor esse espírito humilde com os mansos, porque você faz a divisão e tá tudo certo. Agora, o orgulhoso não, ele sempre vai achar que ele tem que ter mais do que você. 19 fala, melhor é ser... 20 fala, aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio é... Aí aqui o 22 é o entendimento, a fonte de vida, né? Então, entendimento, a gente tem que buscar. Entendimento, sabedoria, discernimento, e a gente tem que buscar isso de todas as formas. A instrução dos tolos é a loucura. Muitas vezes os tolos não buscam a instrução, eles não procuram essa instrução, eles confiam na própria instrução, que vem da ideia da cabeça deles, não daquilo que está acontecendo no mundo. Ele acha e ponto. Por isso é uma loucura, né? O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. Ou seja, os seus lábios são como labareda de fogo, ou seja, o que ele fala é sempre inchado de muitas coisas ruins, né? O homem perverso semeia contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. As cãs é uma coroa de glória. Cãs são os cabelos brancos, tá? Se for encontrada no caminho da justiça. Ou seja, os cabelos brancos, eles são uma coroa de glória se forem encontrados no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Domina o seu espírito, domina a si mesmo, domina a sua língua. Para mim, baseou esse capítulo nesses dois versículos. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. E o 32, aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Beijo no coração de vocês, espero que vocês estejam gostando dessa leitura.
ela não é como um capítulo de um livro que a gente consegue trazer várias coisas ali juntos. Então, ele é uma leitura diferente, né? Mas a gente já está voltando aí com os próximos capítulos, os próximos livros, e eu quero deixar isso bem explícito para vocês, para que a gente consiga ter um próximo livro em fevereiro muito bom, tá? Eu vou atualizar até o dia 31 de janeiro, a gente finaliza Provérbios, para em 1º de fevereiro a gente começar o próximo livro. Eu já vou deixar a enquete aqui hoje dos livros que vocês desejam pra gente estudar, tá bom? Um beijo no coração de vocês.